Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje aqui eu quero mostrar para vocês o modelo de Bill of Materials que a gente vai estar usando para as apresentações dos fóruns de projetos que vocês vão estar mostrando aí para a escuderia UFABC, tá? Então, como a gente já discutiu anteriormente, a gente desenvolveu as etapas de projeto e hoje a gente vai falar um pouquinho mais dessa parte do Bill of Materials. Então, junto com o componente design, para mim, aliás, tudo é muito importante, né? Mas eu acho que o Bill of Materials é uma das coisas que vai ser muito importante para outras áreas da equipe, né? Principalmente falando do financeiro, do fluxo de caixa da equipe. Então a gente tem que ter ele de uma forma bem organizada para saber o que que a gente vai precisar comprar, contratar de serviço para desenvolver aquela peça e quanto de cada uma dessas coisas, tá? Então, para isso, a gente está desenvolvendo um modelo. Como a gente já comentou na apresentação, a gente simplesmente puxa uma lista de materiais aqui, de uma montagem que a gente vai estar usando do Inventor, tá? E a gente trabalha em cima dessas montagens, né? Cada uma delas tem uma sequência de peças e peças dentro de peças, tá? Então, mas eu não vou usar esse do carro inteiro porque é algo bem grande. Eu acho que não cabe aqui para a gente fazer uma lista dessa forma. Mas quando a gente fala de componentes, né, separadamente, então quando a gente fala da direção, por exemplo, a gente trata desse Bill of Materials de uma forma bem mais amigável e fácil de contornar. Então, quando a gente puxa isso aqui para o Excel, que eu já mostrei para vocês em outro vídeo, a gente vai trazer essa tabela aqui, uma tabela padrão. Então, isso é muito interessante porque ela já dá a informação de nome, já traz a miniatura da peça, já indica se essa peça é normal, ou seja, uma peça projetada pela gente, ou uma peça comercial, ou seja, uma peça que a gente compra de prateleira com os fornecedores, tá? Trazer algumas informações, revisão, número, número das peças em estoque, coisas que a gente não vai utilizar no momento, né? Mas é importante que ele traz quantidade de cada peça, tá? Então, é uma coisa que vai ser interessante. Então, o que que a gente vai propor para vocês? Tem um template no Teams que eu joguei aqui na pasta dos fóruns de aprovação, que eu vou mostrar para vocês. Então, quando vocês vão em geral em arquivos, vocês vão encontrar aqui modelo de BioM. Esse modelo de BioM é como se fosse um template. Vocês vão pegar essa informação do modelo aqui, do Boom que vocês puxam do Inventor e vão colar nesse template. Por quê? Esse template vai nos dar algumas informações extras para a gente preencher. Então, como a gente está vendo aqui, a gente cola aqui, e tem umas colunas escondidas mesmo, porque a gente não vai utilizar. Algumas colunas a gente vai manter, então isso aqui é simplesmente puxado do Inventor. A descrição é uma coluna interessante e a gente vai ter que alterar essa coluna de descrição. E outras duas séries de colunas a gente vai ter que preencher, que eu já vou mostrar para vocês, tá? Então aqui a gente tem o item, uma numeração do item, o número da peça, né, part number, mas a gente trata como nome de peças, a miniatura que já é o Inventor já puxa automaticamente, quantidade, descrição. E aí, o que que a gente vai precisar fazer? Na descrição, a gente vai precisar alterar a descrição da peça de acordo com alguns princípios. Então, o primeiro princípio é você falar uma descrição. Então, cremalheira. Então, vamos usar o exemplo aqui da cremalheira, né? Cremalheira é a engrenagem que a gente usa para a caixa de direção, né? Então, cremalheira, vamos lá. Cremalheira para a caixa de direção do RM02. Então, primeiro é um princípio bem simples, né? Só indicando uma descrição breve do componente. Em seguida, a gente vai colocar quatro passos. Então, o primeiro é material. Opa. O segundo é processos. Então, calma aí, deixa eu escrever. Material. Porra. Material. Processos. Fixadores. E ferramental. Tá? A gente vai precisar preencher essas quatro descrições. Então, material, a gente vai precisar indicar o que que a gente precisa adquirir ou obter de material para fazer essa peça. Então, para cremalheira, material vai ser uma barra. Isso está fictício, tá? Depois a gente vai preencher isso aqui com mais calma. É uma barra de aço 1045 de 20 milímetros de diâmetro. Então, eu não sei o símbolozinho do diâmetro, vou usar um zero, 20 milímetros de diâmetro. Por comprimento e, sei lá, 500 milímetros de comprimento, tá? Por quê? Aí, quem pegar essa informação já vai conseguir fazer a cotação dessa peça, porque eu vou sei que eu preciso cotar uma barra de aço de 20 milímetros de diâmetro e 500 milímetros de comprimento, 1045, tá? Processos. O que que a gente vai precisar fazer para essa cremalheira? Então, a gente vai ter
A gente vai precisar fazer engrenagem, né? Engrenagem, usinagem de engrenagem, engrenagens com N dentes e tantos de comprimento, tá? Então, deixar indicado que a gente precisa contratar de processo, contratar ou obter, tá? Fixadores, nesse caso, não tem nenhum fixador, né? Porque a gente está tratando de uma peça bem individual. E ferramental, isso é interessante, pessoal. Às vezes a gente precisa desenvolver uma ferramenta para fazer aquela peça. Então, pensa, se a gente está fazendo uma peça, por exemplo, fundida, uma peça de fundição, a gente precisa fazer o molde. Quando a gente precisa fazer o molde, a gente precisa desenvolver uma ferramenta. Quando a gente precisa fazer uma peça estampada, a gente também ou uma peça injetada de plástico, a gente também precisa fazer o molde, ou uma peça de estampo, tal. Então, isso são ferramentas, tá? O que mais vocês vão ter que colocar de informação? Aí, aqui de descrição tá ok, mas aí vocês vão começar a colocar o custo de material que vocês cotaram, que vocês sabem que vocês vão precisar. Então vamos supor, para material para essa barra de aço, eu cotei, vai ser R$ 35, tá? Então você coloca o valor aqui, R$ 35. Custo de processo, eu dei uma olhada aqui e eu cotei esse processo de engrenagem, mesmo se for patrocínio, pessoal, vocês têm que colocar o valor, vai ser R$ 200. Custo de fixadores não tem nada, porque não tem fixadores, e custo de ferramental também não tem nada, tá? E o que que isso vai dar para mim? Vai dar para mim o preço peça. Então, o preço peça deu 235. E o preço total é o preço peça vezes a quantidade dessas peças que eu vou precisar. Então, tá vendo que aqui na carcaça, como são duas, vai ser o dobro. E na cremalheira vai ser uma vez só, porque é uma unidade só que a gente utiliza, tá, pessoal? Isso ajuda muito a gente entender a estrutura de custos da peça antes de a gente fazer a aprovação de projeto, porque a gente sabe se vocês estão cotando um preço muito alto ou se a gente está alocando um recurso muito alto da escuderia para comprar essa peça. A gente tem também, para nos futuros, consegue ter uma relação de quão mais caro ou quão mais barato está essa peça ou conjunto de montagem, né? Comparado ao ano anterior. Tá? Então, e também uma informação para a gente alocar budget no começo do ano, para o pessoal do financeiro fazer o fluxo de caixa certinho. Então, isso vai ter que vai ter que estar discutido, vai ter que estar inserido dentro dessa apresentação que vocês forem fazer, tá? Na hora que vocês chegarem no slide do Approval Board, que vocês têm a lista de materiais, vocês vão abrir esse Excel de template, que eu já mostrei para vocês onde está, com essas informações preenchidas por vocês, tá? Tem mais uma série de colunas aqui do lado, que é uma coisa que também, galera, a gente vai precisar fazer uma hora ou outra, que é a relação tabelas, em relação à tabela do Cost Report. Para quem não sabe, Cost Report é a prova de custos da Fórmula SAE. Então, ele avalia toda a nossa estrutura de custos para ver o quão barato ou quão caro o nosso carro é, tá? Então, também é uma nota, quanto menos você consegue gastar para desenvolver o melhor carro, melhor a sua nota. Só que, repara que eu tenho duas tabelas de custo. Uma coluna de custo de material Cost Report e uma coluna de custo de material padrão, né, que a gente cotou, com preço de cotação. Porque os preços do Cost Report são tabelados. Então você tem um preço de material tabelado numa tabela da SAE de que quanto custa esse tanto de alumínio aqui, que pode e provavelmente vai ser diferente do custo de material que a gente cota, tá? Então vamos supor, vocês viram na tabela essa aí que esse material custa tipo R$ 40, tá? Então vocês vão colocar isso aqui R$ 40. E isso também para processo, cada série de processos tem um custo específico, o custo de fixadores tem um custo específico, ferramentas tem custo específico, e aí vai te gerar o preço peça, tá? E vai te gerar o preço total desse componente. Então vai ser isso aqui vezes isso aqui, tá? Então, essa informação a gente precisa ter, tá, pessoal? Porque isso aqui do Cost Report vocês vão ter que fazer uma hora ou outra. Então, o ideal é que vocês já façam no começo do projeto para vocês terem uma ideia da relação de custos que vocês vão precisar ter, tá? Então, que isso fique bem claro para a gente aqui, tá? E, por exemplo, aqui, tá vendo que está marcado em verde, né? Verde, vocês marcam o que vocês sabem que vocês vão conseguir em patrocínio, tá? Então, pelo menos para a gente conseguir filtrar depois o que é por patrocínio e o que não é. Beleza, pessoal? Então, esse é um template temporário, mas eu quero que vocês preencham, principalmente para as primeiras apresentações que a gente vai ter. E a administração e o financeiro estão desenvolvendo um template mais definitivo, tá? Que a gente vai usar, vai implementar em seguida. Mas essa informação a gente precisa ter. A gente precisa saber quanto que a gente vai gastar, a gente precisa saber que vocês cotaram as peças que vocês estão apresentando.
E galera, uma dica, isso é algo muito interessante para vocês darem, vocês como coordenadores, darem para outros membros fazerem, membros mais novos, porque é é algo muito bom para você fazer as pessoas aprenderem sobre processo, material, e quando você está entrando na escuderia, você sabe o jeito que as coisas funcionam, porque vocês viram que está tudo bem estruturado, tá? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida, vocês já sabem, né? Podem me chamar, beleza? Um abraço aí para todos.